Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O tênis brasileiro está com muita esperança na sua nova geração. E é por isso que o podcast Tênis Brasil desta semana traz um grande especialista, um dos nomes que mais bem trabalhou a área juvenil e hoje treina uma das grandes esperanças do tênis brasileiro. Estamos falando de Santos Dumont Guimarães. Eu já agradeço a presença aqui com a gente. Obrigado, Santos Dumont. Prazer estar com vocês. Dumont, vamos falar um pouquinho de uma coisa mais genérica antes da gente entrar na área juvenil, porque o tênis de hoje está vivendo um patamar muito elevado na parte física, né? A gente vê uma exigência física muito grande. Eu queria saber se esse enfoque de preparação física está sendo visto, está sendo preparado para essa nova geração. Essa preparação física hoje, eu acho que, acima de tudo, o jogador tem que ser um atleta, né? Antigamente, aí nos anos 80, 90, 2000 já mudou um pouco. Tiveram muitas lesões por não se preparar adequadamente para o circuito, né? Eu acho que nós, assim, aqui na nossa equipe, a gente procura, o Guto hoje, por exemplo, a gente tem uma parte bem legal sobre isso, sobre física, físio, né, parte mental, então a gente está cuidando de uma parte geral bem cuidada, porque eu acho que se você não tiver isso, você não consegue hoje jogar em alto nível, é impossível. A gente vê isso muito, né? Quando a gente assiste hoje o tênis profissional, né, Dumont, a gente leva até um susto, porque do jeito que os jogadores estão fortes, né? Tem esse exemplo incrível que foi a final de Roland Garros agora, 5 horas e meia, que os tenistas sequer tinham ido ao banheiro, né, para fazer alguma coisa. A gente estava em Wimbledon agora, e em Wimbledon a gente fica mais junto com os jogadores profissionais, né? Sim. Nos outros a gente fica alguns próximos, mas em Wimbledon é todo mundo. É impressionante, né? Por exemplo, a rotina da Sabalenka, do Djoko. Todo dia eles chegam, todos os dias, vão ali, só de rotina, de movimento, de movimentação, de despertar o corpo, de ativação, eles vão mais ou menos 40 minutos, de vários tipos de ativação, sabe? São várias coisas ali que eles ficam, de alongamento, tudo. Mobilidade, sabe? É um monte de coisas assim que eles vão fazendo, que você vê que todo dia, eu comecei a reparar, todo dia a rotina é a mesma. Dia de jogo, de repente, muda um pouco, porque ele não vai treinar, daí tem menos tempo, e aí faz um pouco da rotina, mas faz tudo muito bem feito. Eles dão ênfase demais à parte física. Eu acho que por isso a longevidade que a gente está tendo mais do Djoko, por exemplo, né? E eu acho que isso aí ajuda muito. Vimos agora a volta da Venus Williams, né? 45 anos, que coisa maluca, não? Essa aí é o tênis feminino. Tênis feminino, eu acho que a gente vê coisas que no masculino a gente não vai conseguir ver, né? O feminino, ele tem essas peculiaridades, essas particularidades aí. A gente também está vendo, Dumont, que o tênis, ele tá, o tenista precisa ter hoje golpes de definição, isso é extremamente importante, seja o saque, seja o forehand, principalmente, né? A segunda bola, mas também eles estão precisando de variações maiores, né? Porque está mais difícil ganhar ponto. Como os jogadores são muito velozes, cobrem muito a quadra, se eles acharem um jeito de ganhar o ponto, que também não é fácil, né? Então, como é que é feito hoje o trabalho de base no Brasil, pensando nesse tênis moderno? Eu sou um cara que eu gosto muito de ensinar todas as manhas do jogo, todas as técnicas, direita, chapada, spin, underspin, drop. Desde que eu comecei a ser coach, eu sempre gostei muito disso, tá? Eu tô há 38 anos, né, nessa pegada, e desde que eu comecei, 40 anos, sei lá, já até perdi as contas. Então, assim, eu sempre gostei muito de ensinar isso, porque eu sei que o tênis, se você tiver, quanto mais armas você tiver, melhor. Hoje a gente vê até um slice de direita, de vez em quando, um cara defendendo e defendendo bem, né? Então, assim, slice para variação, coisas que não se usava tanto, né? Usava lá atrás, mas mais como golpe normal. Então, hoje você tem que ter tá muito rápido, tudo muito rápido. Então, você tem que tomar decisões rápidas. Então, eu acho que isso é muito importante para a formação do atleta. Na minha escola, eu já faço isso há muitos anos, tá? Gosto disso, insisto nisso. Eu quero que os meninos trabalhem muito quadradinho. Te dar um exemplo, a gente estava a gente
foi convidado para treinar na Nadal, né? Esse semestre que passou, a gente treinou lá na Nadal antes de Roland Garros ali. Tem vários treinos que se termina com drop shot e termina com drop shot, você continua o quadradinho. Nossa. Entendeu? Daí o cara, pô, eu tenho que continuar o quadradinho? Tem. E você joga um jogo de quadradinho, dos 4 quadrados ali, até o final, até acabar o ponto. Então, assim, por quê? Porque se usa muito isso para o saibro, né? Muito, muito. Então, é uma coisa, as habilidades estão sendo muito bem trabalhadas e isso é muito importante. Hoje todo mundo, quase todo mundo sabe fazer tudo. Antigamente você ia para um torneio, você estava com seu atleta, tá, daí meu atleta dava slice, o outro batia com topspin ali a mais que o outro. Hoje todo mundo sabe fazer tudo, sabe? E tá muito rápido, muito. A gente fala muito de talento, que obviamente é uma condição natural, né, do atleta, da pessoa, mas, como você falou, dá para treinar a habilidade, né? A habilidade, ela pode ser Aham, natural, mas ela também é sim, treinável. sim. Eu acho que isso aí é uma coisa que você pode trabalhar e todo mundo trabalha isso. Você vê o próprio Sinner, com alguns treinos dele, de amortecer a bola e continuar, é uma coisa que tem que se trabalhar. Eu vi a Sabalenka treinar em Wimbledon agora também, fazendo drop shot, fazendo 5 tipos de direita, slice para cá, slice para lá, drop shot aqui, slice curto, slice, sabe, vários tipos de slice. Então tá todo mundo trabalhando. Então assim, você pega essa baleca, o que você imagina dela? Explosão, né? E no caso é explosiva, mas tem todos os, tá trabalhando sempre para melhorar, né, para evoluir. E, aliás, isso a gente tem visto muito no feminino, né, Sim, as meninas procurando essa variação. Sabalenka, você me deu um excelente caso da jogadora que era força bruta total, né, exato. e hoje começa a mudar essa situação. Eu acho que a Bart, né, ali uns anos atrás, ela trouxe isso para o tênis feminino, né? Essa variação, esses slice, eu acho o tênis feminino continua aquela pancadaria, aquela coisa bem rápida, porém com mais armas, né, mais opções durante o jogo. A Bia também já dá o slice, dá de vez em quando já sobe ali uns approachzinhos slice, raro no tênis feminino, né? Desde a Martina que a gente não via isso. Sim. Então, eu acho legal, acho muito interessante. Como é que você está vendo o circuito brasileiro juvenil, essa nova demanda de jogadores que a gente está tendo aí? Muita gente boa surgindo no masculino, no feminino, alguns já mais na frente, né, já quase já no profissional, ou já jogando profissional, e uma garotada iniciante na transição. Como é que você vê essa massa? Hoje nós estamos bem colocados nesse universo do tênis, Sebastião? Bom, Tá, a gente tem vindo de boas campanhas em mundiais, em coisas já tem um bom tempo, né? Eu participei em 2019, se não me engano, a gente fez umas quartas de final com o Lucas, que acabou de ganhar o sim, Future aí, ele, o Tedesco, e eles jogaram com o Prismi, que tá jogando bem, tem uns caras aí que já se meteram e eles ainda não. E eu já vinha vendo eles jogarem de igual para igual, só que não ganhavam, sabe? E acho que de um tempo para cá a gente está conseguindo fazer várias coisas boas com 14 anos, né? Você vê a Vitorinha com 12, 13 anos ali, já ganhando torneio na Europa. O Guto foi lá, 14 anos, ganhou tudo, não perdeu um jogo, sabe? Então, assim, eu tenho visto a Naná jogando em alto nível agora, indo bem. O João, antes lá com a equipe do Mundial, ele, o Gustavo e o Pedro, foram campeões mundiais 16, né? Que a gente nunca tinha sido. Então, assim, a gente está com uma formação muito melhor, eu acho, hoje em dia no Brasil. O próprio país em si, acho que essa globalização, essa internet e tal, e muitos cursos que têm acontecido, as pessoas têm melhorado muito a maneira de ensinar, e isso está sendo muito legal. Eu vejo, inclusive, nos campeonatos, tem muita menina, por exemplo, que eu via jogar muito, muito para cima, e hoje eu já vejo jogar muito mais ofensiva, pelo menos estarem tentando fazer isso. Por sim. mais que não consiga ainda, não tem aquela. Mas eu vejo mais, sabe? Eu já vejo isso. Masculino, os meninos, igual você estava falando, 12 anos, você vê os meninos jogar, muito legal, os moleques dando slice, sabe? Já voleando, pegando inside out pesado, sacando o kick bem. Então, assim, eles estão sendo mais formados. Eu acho que a gente tem uma geração muito boa vindo aí. Até comparado aos seus tempos, né, de juvenil, você acha que o quão mais fácil hoje está essa famosa transição do juvenil para o profissional?
melhorou, evoluiu em algumas coisas? Melhorou. Hoje você tem a ITF que ela tá abrindo muitas portas. Por exemplo, os meninos têm um Júnior de Special, que é um convite, por exemplo, você tem direito a 10 convites por ano se você atinge tal ranking. Então você entra de wildcard nos torneios. Antigamente não existia isso, né? Então está sendo uma coisa que tem ajudado muito. Né? Então, assim, você vê muito mais menino hoje, por exemplo. Tem um cara aí do Instagram que eu vejo ele de vez em quando, ele coloca os dados dos meninos de 2009, da idade do Guto, que já fizeram ponto, que já fizeram isso, já chegaram aquilo. Ele sabe, tem uma escala ali que antigamente não era assim, não tinha essa facilidade. Hoje já tem, porque tem muito torneio, né? Então o negócio está mais fácil de acontecer. Eu acho que tem, na América do Sul, principalmente, tem muito mais torneio que antes, e isso aí ajuda muito, né? Então acho que tá tendo muito mais oportunidade. Na nossa época era muito mais difícil. Muito. Quando eu tentei voltar a jogar, né, que eu machuquei, depois voltei, tinha aqui no Brasil, mas era muito challenge, era aquelas Copa Ford, aquela coisa que era assim, pra você entrar, você não entrava. Então, Sim. quem não tivesse um rank X, tinha a mínima condição. No meu caso, que eu estava voltando, eu estava com 20 anos, aí lá 19 anos, eu não conseguia estar ali. Então, hoje em dia você tem essa facilidade. Questão patrocínio, ajuda financeira, melhorou também? Ou sempre é difícil aquela correria atrás da ajuda? É, eu acho que está tendo mais coisas. A lei do incentivo ao esporte está ajudando muito, né? O nosso clube agora acabou de fechar com um patrocinador, está ajudando a gente, né? E eu acho que vai começar a melhorar para o clube, porque vai poder financiar mais o atleta. Porque muitos meninos, por exemplo, eu tenho 2 meninos de 16 anos que jogam bem, e eles não têm condição financeira. Então, assim, um chegou até a final do ITF agora de 18, foi para o Uruguai, a gente junta um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, os moleques humildes, né? Então, sai de projeto social. E o garoto vai ter chance de jogar, de ter essa oportunidade. E os grandes jogadores eu vejo muito mais abertura para a matéria de patrocínio, certo? Eu acho que os nossos jogadores tops aí que a gente estava falando, Vitória, Naná, Guto, João, né, dos meninos que estão vindo, a maioria tem o seu apoio hoje, né? E a gente está conseguindo, graças aos resultados de fora, os apoios lá de fora também. Né? Por exemplo, o Guto, os 2 maiores patrocinadores do Guto são americanos, Olha só. a Nike e o Wilson. Né? Então, assim, hoje a gente tem isso, entendeu? Então, até a Rede Tênis Brasil, que tem nos ajudado bastante também, tá? Que ela apoia muito. Então, tem, assim, essas, essas chances maior do que tinha antigamente. Nossa época era muito difícil. A internet ajudou também bastante, né, Dumont? Porque internacionalizou de uma certa forma, É, globalizou o tênis. Quer dizer, hoje é, você vê lá na Romênia o Guto jogar, por exemplo. exatamente. Globalizou, então, aquilo que eu te falei, tanto no ensino quanto para os atletas, é muito bom isso. Se ele souber usar, é muito bom, né? Por exemplo, o Guto jogou a final na Bélgica, tinha uma turma em Brasília assistindo, os amigos dele, entendeu? Então, assim, os amigos, o pessoal do clube. Então, ele foi campeão com pessoas de Brasília vendo o jogo, né, ao vivo. Isso é muito legal. Então, assim, torcer toda hora passando a ESPN ajudando bastante, né, nos torneios. Sem dúvida. Então, assim, nos torneios juvenis, passando todas as quadras, até cadeirante, até eu vejo tudo. Eu me amarro. Eu tô lá fora, eu ligo e vou ver. Por quê? Porque eu gosto, entendeu? Eu vejo direto, direto, direto. Muitas vezes o Guto fala assim, eu tô viajando com ele, vamos passear, vamos. Aí chega ali, ele quer dar um rolê ali para descansar a cabeça. Aí ele vai em alguma loja, alguma coisa, eu sento no lugar e vou ver jogo de tênis. Porque passa tudo ali, então você tem essas oportunidades, né? Porque a gente aprende também, né? Eu gosto de estar sempre aprendendo e vendo, para mim é importante. E essa globalização ajudou, inclusive, eu penso na parte financeira de exposição, porque hoje, antigamente não tinha esse problema. Uma empresa brasileira vai apoiar um jogador, mas ele joga o tempo inteiro lá fora. Quer dizer, nem Uhum. se via o jogador, né? A Isso, marca isso, isso. apoia, mas não via, né? Não tinha o Aham, retorno. Hoje não, exato. hoje você está É. ou na televisão, na ESPN, como você falou ali, na cobertura, mas Aham. na internet mesmo você pode ver os jogos ou nas mídias sociais você pode dar esse retorno para o teu patrocinador. Então, abriram-se outras portas, né? Abriram, com certeza. Eu acho que hoje, cara,
como globalizou, ficou tudo muito mais fácil, sabe? Uma empresa de fora vê o brasileiro também, né? Igual a ONU viu o João, a Nike viu o Guto, né? A Nike viu a Vitória. Então, não ia ver se tivesse escondido aqui, sabe? Então, eu acho que é isso, e fica mais fácil para a gente ir jogar lá fora, né? Porque o tênis, na verdade, na minha opinião, tem que estar lá fora, você tem que jogar fora. Jogar na Europa, jogar nos Estados Unidos, que é outro nível. Não é que o Brasil ou a América do Sul sejam um tanto de argentino bom que tem, né? Que competem, mas eles competem muito lá fora. Muito. Eles ficam mais lá do que aqui. Eles não ficam aqui, mas eles começam aqui. Então, esses filtros para o Brasil, essas coisas para nós, é muito bom, inclusive, para os meninos que estão ali na transição acreditar mais que podem, né? Porque antigamente só largava o osso muito cedo, não tinha como. Como está esse torneio aqui, eu acho que está ajudando muito. O João Fonseca até já anunciou que vai montar uma base na Europa, obviamente para Uhum. facilitar justamente esse deslocamento. Você acha que isso é uma Sim. tendência? Eu acho, a gente, é igual, por exemplo, nós ficamos na Nadal, né? O ano passado nós ficamos na Ferreiro, uma semana ou outra. Porque ir e voltar, por exemplo, nós fomos agora para Roland Garros, ficamos 5 semanas, né? Daí volta para poder pôr o Wimbledon, porque se a gente ficar lá direto, né, é muita grana, é Três, muito 4 semanas. investimento, né? Então a gente volta para cá, por mais que seja um investimento, mas, pô, família, tal. Se a gente tiver uma base, muitas vezes, pô, os familiares podem ir uma vez ou outra estar com ele, né? Que é importante isso para ele. O menino é muito novo ainda, né? 16 anos e é muito ligado à família. E hoje em dia, mais do que nunca, né? Os meninos são, então eu acho bem legal isso. Eu acho super válido. Sabe que uma vez a CBT me pediu para dar palpites, opiniões em projetos, e eu disse para a CBT, até pus no papel isso para eles, que uma das coisas que eu achava muito valiosa seria montar uma base brasileira em Portugal. Então, Facilitaria tudo, né? eles estavam tentando fazer isso na Espanha. Até fizeram, através, acho que do Destrup, durante 1 ano ou 2 anos, na Academia Fora Slam, se eu não me engano, e tentaram fazer isso, só que não deram sequência. Mas eu acho muito interessante, acho bem legal isso. Você fica com um Federação ambiente nossa ali hoje, seu, né? essa federação nossa hoje, tem muita ligação, né? O Destrup abriu muita porta ali, eu acho muito legal isso. E a gente podia, sim, eu acho que até para os meninos mais de base, que tem Sim. que jogar lá fora, né? Para não chegar lá e levar, porque a gente leva um susto quando chega lá. Porque a intensidade que eles jogam lá é um pouco diferente da que joga aqui, entende? Então, assim, a gente tem que estar lá para entender. Porque muitas vezes lá eles jogam um tênis muito mais moderno, muito mais rápido do que aqui, entende? Então, é importantíssimo. Desde a época do Larry, que o Larry fala isso e eu acredito nisso há muito tempo, desde que o Guga era novinho. O Larry comentava isso com a gente, e só que não tinha dinheiro para ir, né? Igual o Larry foi para lá fazer rifa, não sei o quê, aquela coisa toda. Hoje em dia se faz, o Guto nas primeiras dela fazia toda hora rifa, entendeu? Porque ainda não tinha chegado lá, né? Aí quando você chega é um pouco mais fácil, que daí as portas se abrem mais. Mas eu acho que tá no processo, nós estamos no processo bom. Se tivesse isso aí, seria muito legal. Você até falou nessa questão aí de levar o susto, e eu queria até perguntar para você, o circuito juvenil, seja aqui ou seja lá fora, ele realmente prepara o jogador para o profissional ou ainda precisa de adaptações? O circuito, qual o circuito? O circuito Desculpa. juvenil, como um todo. Sim. Hoje você tem que jogar. Eu vou dar um exemplo. O Guto era um cara que estava na época que ele foi fora da curva no nível mundial de 14. Mas com 14 anos, ele já estava jogando 18. Entendeu? Porque ele tinha nível para isso. Na Europa, eu vejo, por exemplo, Dominika Cibulkova, lembra dela? Sim, Eu claro. estava no circuito com, sei lá, com meus Baixinha. atletas. Ela estava com 13 anos, jogando 18, tentando assinar um quali na Costa Rica, se não me engano, Venezuela, naquela gira que tinha da COSAT, né, que era ITF. Então, assim, na Europa se começa muito mais cedo que aqui, entendeu? E só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é latino, o amadurecimento é um pouquinho mais tardio, não é todo mundo que tem essa maturidade, igual o João teve, já está há 18 anos. Eu acho que tudo tem seu tempo. Mas que os melhores já tinham que pular a etapa, tinha que pular, entendeu? Porque eles têm nível para jogar acima.
certo? Então, eu acho que isso já vem acontecendo aqui, mas Na agora eu acho que Vitória, né, aliás. a gente tinha, assim, no meu ponto de vista, se eu fosse investidor, tivesse dinheiro, eu falava, vou investir no tênis brasileiro. Eu ia fazer equipes para jogar na Europa direto, direto, direto. Ficar lá 5, 6 semanas. Aí volta, treina, depois vai e joga. Porque é lá que, cara, o nível é muito alto. Você joga um nível 3, nível 4, nível 2, já é alto. Entendeu? É um bom nível. Nível um super categoria de 14 anos, por exemplo, que está tendo essa semana, que é Enduren, que o Cressoni até está lá com a equipe do Brasil. Pô, é duríssimo, duríssimo. O Guto ganhou lá 2 anos atrás. Né? Então, assim, mas a gente está falando de um Guto que está no nível superior, um cara diferente, mas tem vários que já foram lá, já jogaram bem. Thiago Fernandes, que foi vice ou campeão só que era em Colônia esse torneio. Então, assim, meu filho foi final de Paris, que é um torneio gigante também. Então, assim, tem que estar lá. Se eu tivesse grana e tivesse uma equipe, hoje, por exemplo, eu tenho um menino de 10 anos muito bom, que acabou de ser campeão brasileiro, um de 12 que joga muito 11, tem 2 ou 3 de 11 que jogam muito bem. Se eu tivesse dinheiro, tivesse um técnico, eu ia só levar eles para lá, para ficar jogando direto. Não menosprezando aqui. Claro. Joga tênis brasileiro, joga tênis sul-americano, mas vai competir lá pelo menos uma vez por ano, para 2 vezes para entender. O Para estar circuito universitário acostumado, né? americano, que até Também. o Lucas que acabou de ganhar aqui, né, o M25 de São Paulo, que está lá, o Gustavo Almeida recebeu agora também convite para jogar lá, tem muito Então, brasileiro lá. É é um uma caminho saída, ainda válido, Santos? é um caminho. Só que a maioria dos brasileiros que vão, eles chegam lá, eles seguem para outro caminho. Ah, é? Tá? Eles não têm essa mentalidade. Hoje em dia, mudou as regras, né? Então, hoje em dia, o cara pode receber. Ah, tá. Você tá entendendo? Então, antigamente, por exemplo, meu filho fez lá, ele tinha 90% de bolsa, tá? De uma faculdade que é US$ 60.000. Caramba. Aí, o dia que mudou para 20, aí me quebrou. Sim. Porque eu já não estava com condição, né, naquela época de estar bancando, né? Então, Ah, assim, muda as coisas, mas hoje em dia é o contrário, hoje em dia você recebe. Tem gente que está recebendo US$ 200.000 por ano, caramba. tá? Não brasileiro, Sim, americano. Então, assim, eles estão investindo. Virou isso, entendeu? Então virou claro. um negócio agora. Então, muitos estão jogando. Aquele Rafael Jodar, que foi campeão do US Open, se não me engano, ano passado, foi campeão do Uhum. US Open. Ele está jogando na faculdade, eu não sei qual é, e está ganhando maior grana, e chega às férias, está jogando. E mesmo durante o ano deles, ele consegue jogar alguns torneios lá nos Estados Unidos. Então mudou um pouco a maneira de. Profissionalizou dentro do universitário. Exatamente. A única forma que eles acharam para não ter essa debanda, né? Eu acho que agora pode ser que o pessoal fique mais tempo. Mas a maioria que todo mundo fala, esse cara saiu do tênis universitário. Mas ele passou um ano, passou 6 meses. Um cara que dificilmente um cara fica 4 anos igual o Penforce ficou naquela época. Sim, Esses caras, entendeu? O Isner ficou, eu acho, 4 anos sim, também. completou. É. Só não é todos. Hoje em dia os caras vai lá um ano e vai jogar. 2 anos no máximo. Então, mas acontece, é um tênis muito forte. Do nível um ali é muito forte. Sem dúvida nenhuma. O Guto Miguel acabou de marcar o seu primeiro ponto aqui em São Paulo semana passada, também ganhou o torneio de duplas ao lado do irmão dele, o Luiz Felipe. Que importância você dá a essas duas campanhas importantes? O quanto alivia ou é importante, ou era uma meta ganhar esse primeiro ponto? E esse título de duplas, que afinal é o primeiro título dele, né, dele Guto, também do Luiz Felipe, Aham. o quanto isso impulsiona a coisa? Então, o ponto era uma questão, ele já tinha batido na trave, ele estava agoniado. É o que eu falei, cara, o nível que você está jogando, você não se preocupa que quando você fizer um, você vai fazer vários. Não se preocupa, que vai vir. Tá? Porque ele ficava, o menino que é da minha idade lá, o francês ganhou, o outro, entendeu? Umas coisinhas o cara ganhou lá naquele lugar. Falei, não se preocupa, não se preocupa, se preocupa em elevar o nível. Eu acho que esse ano ele elevou o nível demais. Hoje eu posso te falar que já ganhou de um cara que é top 2 do mundo, já ganhou no top 10, top 15, entre os 15, acho que ele ganhou de 2 ou 3 ali. Então, assim, ele tá num caminho muito bom. Esse resultado é bom? É bom. Alivia,
né? E ele teve para ir para as quartas. Ele teve o jogo na mão. Sim, teve Ele jogo. teve três, ele teve o jogo na mão. Só que ele deu aquela comida de mosca, né? E que no juvenil muitas vezes você dá, mas o cara que é profissional, ele não vai te dar, ele não vai te dar, ele não vai deixar você ganhar se você não ganhar. Igual ele estava ganhando. No juvenil, o cara vai te dar isso, porque o cara vive do tênis. No juvenil ainda cara é aventureiro, dá umas pancadas para cá, umas pancadas para lá, te joga, te dá, fica nervosinho, mas no profissional é muito difícil. E isso foi um aprendizado para ele. Então, acho que o maior aprendizado, a melhor coisa foi isso, não o ponto em si. O ponto em si foi aquela. Eu estava tranquilo, que eu sabia que a hora ia chegar. O ano passado, por exemplo, ele jogou com um menino lá, com o Igor Jimenez, e no Pará, também jogo duríssimo. Em Recife ele teve match point e não fechou. Então, quer dizer, estava batendo, só que ele estava jogando um nível um pouquinho abaixo do que ele está agora. O nível que ele está agora é muito mais alto do que estava naquela época. E a dupla, o ano passado, não sei se você se lembra, ele já tinha sido vice. Tinha sido visto, exatamente. Né? Agora ele ganhou, mas foi muito legal porque ele ganhou com o irmão. E a gente não sabia Sim, se ia jogar, e o pai dele, pô, pede o de cá pro Neco, eu sempre peço, né? Eu peço pro Neco, Neco, ó, é pontual. Esse de cara eu preciso, porque eu sei que os moleques são bons, né? E aí a gente vai pedindo, vai acontecendo as coisas, e graças a Deus, pô, foi bonito, né? Ver os dois jogarem, ganhar, e com a facilidade que eles ganharam, né? Foi melhor ainda. Eu acho que é muito legal, é gratificante para nós que é técnicos, né? Eu tenho outras ambições a maiores que o ponto, entendeu? Com ele, ainda bem. que é a evolução do dia a dia. É a evolução do dia a dia, é a evolução dentro da quadra, é a evolução fora da quadra, sabe? Para mim isso vale mais do que o ponto, certo? Mas o ponto é o ponto. Ah, isso Mas é aí. bom você concretizar algumas coisas, Ah, né? não, muito. Para ele, então, isso aí foi um alívio, entendeu? Então, ele está muito feliz, nós, a equipe está feliz, todos nós que estamos por trás disso aí, né? Eu acho que nós temos 5 pessoas, 4 pessoas por trás, cinco, trabalhando atrás dele, né? Fora o empresário, o Buttori, que entrou, e fora os empresários do exterior, né? Então, assim, a equipe dele é uma equipe grande, tá, todo mundo ficou muito satisfeito, muito feliz por ele, entendeu? E o melhor, ele Hum. sabia depois, ontem a gente conversou hoje, ele tá muito mais entendendo agora, porque em São Paulo ele estava queimado, depois da derrota ele estava queimado, ele não queria conversar muito, estava meio amarrado. Aí hoje ele me ligou e falou, pô, um tempão comigo conversando sobre isso, de outra forma, entendeu? Não aquela pesada. E foi muito legal os comentários, as coisas, e é isso. Você é do tipo que gosta de que ele jogue duplas? Você incentiva a jogar duplas? Você acha que isso Então, é eu acho que importante? o momento dele, porque assim, a gente não tem dinheiro sobrando para ficar viajando o mundo inteiro. Quando a gente viaja, a gente entra na chave. Então, ele tem hospedagem e alimentação enquanto está ganhando. É verdade. Então, a gente tem que estar querendo jogar dupla, né? Mas o nosso foco é simples. Mas dentro da dupla, eu trabalho um monte de coisa que ele pode evoluir, certo? A gente tem ainda algumas coisinhas que a gente está tentando trabalhar, né? E essa parte técnica fina aí eu sou muito chato, porque ele sabe fazer a jogada ali, mas muitas vezes falta aquela confiança a mais naquele golpe, e isso aí só vai acontecer com a técnica um pouquinho mais apurada, né? Uma movimentação de perna mais apurada. E então, assim, eu acho que a dupla muitas vezes, treino para devolução, voleio, ajuda muito ele, né? Então, eu acho que eu sou a favor de dupla nesse sentido, não que eu vai ser duplista, não, não, não. Não, não Faz pode. parte do processo, o processo é isso, entendeu? Porque daqui a pouco, vamos supor, é um jogador de ponta, tá jogando, vamos dizer, um grande slam, né? Tá no meio do grande slam, ganhando, ele vai abandonar a dupla, ele não vai jogar, Vai. entendeu? Então, assim, nesse tipo de evento, então é mais ou menos por aí. A gente vai levando de acordo, conforme a música vai tocando, a gente vai administrando. Você falou uma coisa muito legal aí, que ele já está com acompanhamento de psicólogo, né? Sim. Teu pessoal, teu grupo todo tem esse acompanhamento de psicólogo. Mesmo com uma idade tão baixa assim, isso faz uma diferença grande, Santos. O trabalho que o Pedro faz, o Pedro ele trabalha muito foco, concentração, entendeu? É mais para deixar ele para aprender
controlar essas emoções, certo? Nesse sentido que ele trabalha com pilotos de Fórmula 1, de Fórmula 2, sei lá, ele trabalha com um monte desses corredores, porque você precisa de muito foco, né? Muito com o piloto, então ele tem sido bom para o Guto, me ajudado bastante. Tá? E o Guto precisa disso. Eu não sei se você lembra, 14 anos, o Guto jogou Roland Garros aí, Sirius ganhou, né? Sim. 15 anos, ano passado. Se você vê o foco que ele estava ali, né? Depois que ele começou a ganhar mais, ele começou a ficar mais oscilar mais por causa das pressões, desse tanto de coisa que vai acontecendo. É mais gente querendo, toda hora mídia, toda hora isso, toda hora aquilo. Ele não está acostumado, porque as coisas para ele aconteceram muito rápidas. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, tá, veio numa hora muito legal e está sendo muito produtivo para ele. Você diria que o João Fonseca definitivamente está influenciando essa garotada nova? Porque eu vou lembrar aqui nomes, né? O Livas Damasio, que é um garoto até mais jovem do que o próprio Guto. Também, tem o Livas, a gente Bernardo esqueceu de Storck, falar que do é a Livas. idade do Guto. O Pedro Chavalroit, que é um pouquinho mais velho. Quer dizer, mas... Todos. Na verdade, ele influenciou o tênis brasileiro, né? Sim. Cara, o tênis brasileiro cresceu um absurdo. Aqui em Brasília, tá bombando o tênis, bombando. Uma coisa surreal. O tênis não só competitivo, o tênis social. Eu posso até te dizer que mais que na época do Guga. Tá uma coisa muito doida. E eu acho que ele tem total influência nisso. Ele é a Bia, né? Começou ali com a Bia. E esses resultados acontecendo, eu acho que os meninos se espelham nele, sim. Entendeu? O Guto, a gente treinou lá com ele agora, 2 semanas antes de a gente ir Antes de jogar aquele challenge que ele jogou com o Merkel, que ele perdeu na negra ali, com o Merkel Delien, a gente estava treinando com o João, né? Então, sabe, ele é o espelho, ele vê as coisas, teve a oportunidade de estar treinando. E o bom é que o Gui abre isso lá pra gente estar junto. E isso é muito legal. Igual o Larry abria lá também na época dele, né? Com o Guga. Muito importante. Então, bom, para a gente encerrar, que calendário e que metas o Guto Miguel vocês têm agora para esta segunda fase da temporada? Vamos chamar de segunda fase da temporada, né? Segundo semestre nosso aqui. Então, a gente vai jogar agora. Ele está jogando esse Future, né? Agora de Joinville. Ele volta, a gente tem 2 semanas e meia, 2 semanas para preparar. A gente vai jogar um J300, um College Park, nos Estados Unidos. Aí, uma semana a gente poderia estar jogando no Canadá, a gente abriu mão. Nós vamos continuar treinando para o S Open. Tá? Voltando ao S Open, eu estou fazendo o calendário muito em função de algumas coisinhas, porque a gente tem um tal de um ranking para atingir por causa dos patrocinadores, né? Mas eu quero dar ênfase mais ao profissional no segundo semestre, se eu conseguir. Então a ideia é que ele jogue mais, mesclar metade e metade, tanto de pro quanto de júniors. E depois a gente, dependendo dos resultados, dependendo de tudo, ou a gente para um pouco mais cedo, lá no final, ou vai jogar os torneios da América do Norte, que é México, Estados Unidos. São J300 e J500. O ano que vem você prevê ainda um calendário juvenil mesclado. Então, a ideia nossa, o ano que vem, é jogar só grandes lances de preferência. Tentar jogar um ou outro 500 se necessário, focar no profissional já. Então, por isso que eu estou preocupado com esse ranking. A gente consegue fazer uma manutenção do ano para ficar despreocupado, porque você não precisa jogar os torneios menores, entendeu? Então, se a gente fizer um calendário, por exemplo, a gente vai virar esse ano, se não me engano, agora a gente vira em 10 ou 11 do mundo, tá? Se ele melhorar o resultado, porque a gente era para virar até em 7 agora, só que a gente abriu mão do torneio juvenil para jogar pro. Então ele não defendeu os 200 pontos dele, que ele ganhou na Colômbia ano passado. Então a gente abriu, ele baixou o ranking, foi para 31, mas a nossa meta agora é ir bem, fazer os pontos, jogar os torneios grandes, para ele ficar tranquilo para o ano que vem jogar a full profissional. Que beleza. Essa é a ideia. Santos Dumont Guimarães, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Eu que agradeço. Parabenizar esse trabalho gigantesco que você faz há tantos e tantos anos em prol do tênis brasileiro, no trabalho de base, revelando tanta gente boa, e desejar um enorme sucesso para vocês todos aí. Zé, eu te agradeço mesmo, porque te acompanho
desde lá de trás, né? Você foi um dos pioneiros aí da mídia brasileira de tênis. Eu acho que você Eu foi vi um você jogar, pioneiro. né, meu? Eu vi você Entendeu? Pra jogando você ver, ainda. olha aí, olha aí. Pô, agora Então como você tô vê, jovem. você tá lá atrás, né, com o pessoal, tudo lá. Então, assim, pô, é muito legal hoje estar falando com você, relembrando e, pô, primeiro site que eu entro, você já sabe qual é, né? Ainda bem. Esse aí vai diariamente, qual é o primeiro? Tênis Brasil, vai lá, pá. Isso aí já tem um bocado de tempo. Beleza? Obrigado. Grande abraço para você. Obrigado a vocês. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.